dia. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de dar os parabéns para vocês. A gente está aqui para a gente aprender juntos. Eu vou me colocar aqui como um transmissor do conhecimento, mas eu também estou aprendendo bastante com o que eu estudei, né? Esse treinamento tem muito a ver com um livro que eu estou lendo, que chama Mindset, né? É um livro de uma PhD. Eu sei que vocês já tiveram algo relacionado a esse assunto, mas eu me encantei por esse assunto e eu sei que cada palestra é uma nova visão, é um novo ponto de vista. E eu tenho certeza absoluta que a minha palestra não vai ser igual, né? É diferente, vai ser diferente da do Pedro, né? É Pedro o nome dele? Pedro. Tá? Então é uma coisa que eu estou usando para complementar um ponto de vista e é um assunto muito interessante para a gente começar a verificar no nosso dia a dia, a verificar para a nossa inteligência emocional, para a gente começar a setar o nosso mindset. Vamos começar por essa palavra, mindset. Mind significa em inglês mente, né? E set, todo mundo sabe que na TV e nos produtos eletrônicos tem lá os setups, né? Que são as configurações da nossa mente. Então, na verdade, a palavra mindset são as configurações que a gente trabalha no nosso dia a dia da nossa mente. Tá? Então eu vou mostrar para vocês como tudo isso funciona de uma forma clara e objetiva para que a gente possa aprender. E já vou começar falando que existem dois tipos de mindset. O mindset fixo, que aqui está um cadeado, que significa mente fechada, presa, não quer crescer, né? E eu vou expor isso ao longo da palestra para vocês. E um mindset de crescimento, de desenvolvimento, né? Aqui simboliza uma árvore crescendo e simboliza que a gente sempre está a fim de aprender algo novo, sempre está a fim de desenvolver. Então vamos começar a ter algumas lições aí para a gente ter um bom mindset, um mindset de desenvolvimento, que eu acredito que aqui todo mundo quer se desenvolver, né? Todo mundo quer crescer na vida, né? Alguém aqui não quer? E muitas vezes eu também me vejo no mindset fixo. Então, esse estudo serviu para eu também mudar muito o ponto de vista em relação ao que eu vejo da vida, tá? Então aqui vai algumas dicas para você eliminar da sua vida, né? Primeira dica para você melhorar seu mindset aí é parar de querer se impressionar para os outros, né? Isso demonstra totalmente uma falta de autoconfiança, uma falta de autoestima, né? Aquela pessoa que quer mostrar para o outro tudo aquilo que faz, né? E hoje em dia, nas redes sociais, a gente vê muito disso, né? Eu mesmo, tempos atrás, caía nessa ideia de querer mostrar tudo que estava fazendo, né? Na verdade, isso demonstra uma falta de autoestima, uma falta de desejo próprio de se desenvolver. Na verdade, você está querendo mostrar para o outro aquilo que você precisa mostrar para você mesmo, tá? Outra dica muito importante para que a gente tenha um mindset aí de desenvolvimento é parar de reclamar, né? Vocês conhecem a Olimpíada dos Desgraçados, né? Reclamar, desmembrando a palavra, eu gosto muito de desmembrar as palavras para que a gente compreenda o significado delas, né? Reclamar é clamar de novo por aquilo que a gente não quer, né? É bíblico que fala que é pedir e vos será dado, né? E tudo na nossa vida acontece antes no pensamento, né? Essa mesa, ela só está aqui porque alguém pensou em fazer ela antes. Então, antes dessa mesa existir,
alguém pensou em fazê-la. Antes de alguém colocar essa mesa aqui, alguém pensou em colocar ela aqui e tomou as atitudes para que essa mesa esteja aqui. Então, antes de tudo, na nossa vida, existe o pensamento, né? E aí, as pessoas ficam competindo entre si, quem é o mais desgraçado, né? Eu tô doente, mas eu tô mais. Eu tirei uma nota baixa na prova, mas eu fui pior. Vocês conhecem pessoas assim? Pessoas que competem na desgraça. Então vamos sair desse mindset, pessoal. Reclamar, a gente está criando a nossa vida antes com os pensamentos, né? E aí a gente fica, né, colocando no nosso subconsciente programas, que eu vou falar disso um pouquinho depois, no próximo slide. A gente fica colocando programas e a gente acredita que a nossa vida é ruim, né? E a gente só vê as sombras, as desgraças da vida. Então vamos criar coisa boa, vamos colocar coisa boa na nossa cabeça, vamos parar de reclamar da vida, né? Porque pedindo vos será dado. Então você está pedindo aquilo que você não quer que aconteça. E antes tudo acontece no pensamento, você só está pensando ruim, você plantando coisas ruins, você vai colher com certeza coisas ruins para a sua vida, tá? Então comece a cuidar aí dos seus pensamentos e para de reclamar da vida. Agradeça. Substitui o hábito de reclamar por agradecer. E as pessoas de mindset fixo, elas têm muita resistência à mudança. Aqui eu vou mostrar para vocês, pessoal, que a gente precisa sair da nossa zona de conforto, tá? E sair da nossa zona de conforto dá um pouco de medo, mas expande a nossa consciência, tá? Então, às vezes a gente está aqui, ó, nesse círculo aqui, que é a nossa zona de conforto. O que a gente deve fazer para sair dessa zona de conforto? Se a gente for aqui, ó, muito longe da nossa zona de conforto, então se a gente quiser mudar de uma vez, isso causa muito medo na gente. Então o que o nosso subconsciente faz, as nossas crenças fazem? Volta, porque você está se arriscando demais, está saindo demais da zona de conforto. O que é necessário fazer? Vem aqui, ó, se acostuma no pertinho, um pouquinho fora da sua zona de conforto. É necessário que a gente saia da nossa zona de conforto para que a gente faça isso, ó. A gente se acostumou com esse pedaço aqui, a gente expandiu a nossa consciência. E aí, a gente pode ir fazendo isso aos poucos, saindo um pouquinho aqui, acostumou, expandiu de novo. Saiu um pouquinho aqui, acostumou, expandiu de novo. Na verdade, de pouquinho em pouquinho, a gente vai expandindo, né? Existe aí uma teoria dos japoneses, que é o Kaizen, que é a melhora contínua, um pouquinho a cada dia, é 1% melhor a cada dia, saindo sempre da nossa zona de conforto, né? E como é gostoso a gente ficar aqui, né? Como é gostoso a gente ficar na nossa zona de conforto, no quentinho, no coberto, né? É gostoso a gente acordar cedo, sair já da cama, né? A gente já sai muitas vezes reclamando da vida, né? Mas a gente deve acostumar devagarzinho, saindo dessa zona de conforto, para fazer o nosso propósito de vida. Porque senão, se a gente ficar aqui para sempre, a gente nunca vai sair. E o mindset fixo deixa a gente aqui, nessa zona de conforto, onde tudo está quentinho, tudo está gostosinho, né? Então vamos melhorar para a gente sair dessa zona de conforto. Então, os nossos pensamentos, pessoal, a gente pode simbolizar nessa metáfora aí, né? A gente não pode impedir que os pássaros, que significa aí nessa metáfora os pensamentos, eles sobrevoem pela nossa cabeça, né? Que são os pensamentos, eles vêm e vão na nossa cabeça o tempo todo, né? Mas a gente pode sim impedir
que esses pássaros, esses pensamentos, eles façam ninhos aqui na nossa cabeça, né? E se acomodem e fiquem ali o tempo todo, né, naquela toada, né, dominando você. E para que isso não aconteça, vamos viver no momento presente. Eu tenho aqui um texto do livro que eu peguei ontem, que eu até tirei uma foto para mostrar para vocês o que é viver no momento presente. Eu vou ler para vocês. À primeira vista, o momento presente é apenas um entre inúmeros momentos da sua vida. Cada dia parece se construir milhares de momentos em que ocorrem os mais diversos fatos. Mas se você olhar mais profundamente, irá descobrir que existe apenas um momento. A vida não é sempre este momento? Este exato momento, agora, é a única coisa da qual você jamais conseguirá escapar. O único fator constante em sua vida. Aconteça o que acontecer, e por mais que sua vida mude, uma coisa é certa: sempre é agora. Se não é possível fugir do agora, por que não acolhê-lo e tratá-lo bem? Então, pessoal, a gente vive muito com a cabeça ou lá muito no futuro, ou muito no passado, né? E a gente esquece que o nosso momento de vida é agora, é o momento presente, tá? A gente pode sim viver no futuro para fazer metas, planos, que é o que a gente vai fazer aqui no final do nosso treinamento. A gente vai fazer uma dinâmica para que vocês alcancem mais facilmente as suas metas através de pensamentos e foco na sua imaginação, tá? Mas viva o momento presente. Lembra da palestra do Rapport? Quando vocês estão atendendo um paciente, a sua conexão, quando você está no momento presente, ela é muito forte, tá? Você tem que prestar atenção no tom de fala, nas posturas corporais da pessoa, o que a pessoa quer. Quanto mais no momento presente você está, mais você vai conseguir satisfazer o seu cliente, né, com um bom atendimento, né, e atendendo aquilo que ele necessita no momento. Se você não prestar atenção no que o seu cliente quer, você está com a cabeça ou vivendo no futuro ou vivendo no passado, né? O futuro causa ansiedade, o passado, quem vive muito no passado, causa depressão. E a gente vai ver aqui alguns casos que vocês vão entender melhor. Uns slides mais para frente eu vou exemplificar muito bem isso, tá? Sabe aquela pessoa que é perfeccionista e quer controlar todo mundo? Eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. É aquela pessoa que o outro tem que estar vestido da forma que ela acha que tem que estar vestido, o outro tem que pensar da forma que ela acha que tem que pensar. Vocês conhecem pessoa assim ou não? São pessoas perfeccionistas, pessoal. Você sabe o que o perfeccionismo, todo mundo acha que é uma virtude, né? E o perfeccionismo, na verdade, o perfeccionismo, ele faz a gente não agir. Por quê? Porque enquanto não tiver tudo perfeito, enquanto não tiver em totalmente ótimas condições, perfeita, eu não vou agir. Não, eu dou o passo atrás. Na verdade, isso se torna uma grande desculpa para você não sair da sua zona de conforto, né? Existe um livro que eu vi um tempo atrás, chama Antifrágil, né? Antifrágil é quando a vida te bate e você volta mais forte ainda, né? Antifrágil. Então saia desse perfeccionismo, pessoal. Perfeccionismo não é virtude. Acreditem, não é virtude. Agora, é diferente o perfeccionista do detalhista, né? A pessoa que gosta de acertar os detalhes, o melhor possível, aí sim é uma virtude, tá? Agora, a pessoa que espera tudo estar perfeito para agir, ela nunca vai agir porque nunca vai estar tudo perfeito. Sempre, em todas as situações,
tem problemas acontecendo. E em todas as situações você vai ter que lidar com adversidades, né? Quando a gente abriu a loja lá no Boulevard, quanto problema não deu? Mas fomos para frente e resolvemos os problemas, antifrágil, né? Veio vindo os problemas e a gente foi resolvendo os problemas à medida que eles fossem aparecendo. Por quê? A gente estava no momento presente, a gente estava resolvendo aquele problema naquele ponto e passamos para frente. Porque se a gente fica preso no passado, fala, ai meu Deus do céu, aconteceu isso, ai, o que eu vou fazer, não sei o quê. Você fica preso ali no passado e não resolve nada. Não tem a resolução daquele momento para dar um passo adiante, para desenvolver. Aqui é uma foto simbolizando o nosso cérebro. É claro que o nosso cérebro é trilhões de vezes mais potente que um celular, mas é uma metáfora também. Gosto muito de metáforas, então esses são os programas que a gente tem no cérebro, né? O nosso cérebro ele é cheio de janelinhas assim, ó. E cada janelinha dessa significa uma crença, uma atitude, alguém colocou aqui para você um programa, né? E quem são esses programadores, né? Os pais, os professores, os palestrantes, os programas de TV que vocês assistem, os filmes no YouTube, né? Tudo que vocês pegam para você, criam uma abinha aqui, ó. Só que essas abinhas, elas vêm aqui para o subconsciente e o nosso subconsciente é 95% das nossas ações, 5% só é o nosso consciente, tá? Então a gente é como se fosse uma lata de lixo, né? A gente vem carregando o nosso subconsciente com aqueles programas de TV que não vai levar a nada, né? Com aqueles jornais que você espreme assim, ó, sai sangue, sabe? E aí a gente vai criando umas abinhas aqui, ó, e a gente vai colocando isso na nossa vida. Lembra que eu falei para vocês que o pensamento cria as nossas atitudes e as coisas? Então a gente vai colocando essas coisas aqui, a gente vai acreditando nessas coisas e a gente vai levando a vida de uma forma que a gente muitas vezes a gente não quer, mas a gente plantou um monte de sementinha aqui no nosso cérebro e a gente vai levando a nossa vida dessa forma. O que a gente tem que fazer aqui? Aqui, uma janelinha é as crenças que eu tenho sobre o dinheiro. Outra janelinha são as crenças que eu tenho com as pessoas, né? Cada janelinha dessa abre, né? O Augusto Cury fala que são as janelas killer, né? Então tem as janelas killers, que são os traumas que a gente vive, né? As coisas que a gente absorve de ruim e acredita naquilo, né? Tem as janelas de uso recorrente, que são os dados que a gente usa no dia a dia, né? Números, endereço, telefone, que a gente pega e já joga na lixeira rapidinho. E tem as janelas lights, né? Que são as coisas boas que a gente viveu na vida, né? Quais janelas vocês querem ter mais? As janelas boas, janelas lights, os momentos bons da vida, a gratidão, né? Cada momento é uma nova oportunidade para a gente ter uma janela light a mais no nosso cérebro, tá? Então vamos fazer de todo momento, viver no momento presente para que a gente aproveite as oportunidades e saber sim que a gente tem adversidades, lógico, mas a gente tem que fazer de tudo para absorver coisas boas, não coisas ruins. Então assistam programas de TV que valem a pena, né? Vejam um conselho que vale a pena para você e guarde aquilo para você, né? Então vamos programar a nossa mente para que ela receba coisas boas. E esse desenho desse cérebro é uma parte do livro que eu tenho lido sobre mindset, né? E eu vou começar a introduzir para vocês o que é um mindset de crescimento e o mindset fixo. Então, antigamente, um francês chamado Alfred Binet, ele criou aí o teste do QI.
né? Há tempos atrás, acho que na década de 60, de 50, se não me engano. E as escolas na França eram de acordo, as salas de aula eram de acordo com esse teste, né? As pessoas que tinham QI alto, estava tudo numa sala. E as pessoas que estavam com QI baixo, estavam juntas numa sala. Por quê? Antigamente acreditava-se que a nossa inteligência não era mutável. Você fez aquele teste uma vez, pau, bateu o carimbo, acabou, você tem o QI assim, você nunca vai se desenvolver. Acabou. A sua sentença de vida é ficar naquela turma ali, ó. E as pessoas ficavam estigmatizadas, né, separadas e acreditando que não se desenvolveriam, né? E na verdade, esse teste caiu por terra, porque os estudos demonstram que a nossa inteligência é sempre mutável. Se a gente estiver disposto a aprender, a gente sempre vai aumentar, né? O que a gente tiver disposto a aprender, a gente consegue. O nosso cérebro é uma coisa fantástica, 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 né? Você imagina quando a gente fosse nenê, quando a gente é bebezinho, a gente é ávido a aprender coisas novas o tempo todo, né? O desenvolvimento de um bebê é muito grande, assim, né? Você imagina se quando bebê a gente tivesse um mindset de não aprender coisas novas todos os dias, né? A gente não estaria andando, não estaria falando, né? Quantas vezes a gente cai, quantos fracassos a gente tem quando a gente está andando, quando a gente está aprendendo a fazer uma coisa nova, né? E a gente tem que assimilar que fracasso faz parte da vida, não é uma sentença. E a gente precisa aprender que a gente não é bonsai. Sabe o que significa bonsai? Árvore na bandeja. A árvore na bandeja não é dado, não é permitido, é uma técnica japonesa que não permite que a árvore cresça. É uma técnica que ela fica ali na bandeja, ela fica desse tamanhinho assim, ó. E a gente tem todo o potencial de crescimento, a gente tem todo o potencial de desenvolver e do tamanho que a gente desejar crescer. Então vamos dar um exemplo de um dia, no meio do semestre, né? Você está na escola ainda, vamos supor, que você tira uma nota super baixa. Aí tempos depois, você está saindo da escola, você tomou uma multa de trânsito. E aí você vai ligar para o seu amigo não atende o telefone, e aí você fica mais pé da vida ainda. O que vocês achariam desse dia aí? Falem um pouquinho aí. Péssimo. Levantei com o pé esquerdo. Levantou com o pé esquerdo. O que mais? Eu agradeci pouco e rezei pouco. Agradeceu pouco e rezou pouco. Muito bom. Na verdade, pessoal, existem duas formas de pensar nesse caso aqui, ó. O pensamento do mindset fixo e o pensamento do mindset... Nem todos os dias são iguais. Nem todos os dias são iguais, exatamente. Então, a pessoa de mindset fixo, ela se rotula de burra, ela reclama, ela culpa os outros, né? Também aquele professor lá, pelo amor de Deus, não dá. O que ela faz? Ela não vê soluções para resolver o problema. E a pessoa com mindset de crescimento, ela pensa assim, ó, tá, tive um dia ruim, essa prova aqui foi no meio do semestre, na próxima prova eu vou estudar para que eu não vá tão mal nessa prova. Isso serviu como lição para mim, para que eu estude mais, tenha atenção nisso e melhore na próxima prova. Vou mudar a minha forma de estudo para que eu melhore na próxima prova. Poxa, que falta de atenção a minha, tomei uma multa. Estava com falta de atenção, excedi a velocidade, ainda bem que não foi um acidente, que eu não me machuquei, né? Que eu consigo sobreviver a uma multa, uma falta de atenção que foi minha, né? As pessoas de mindset de crescimento chamam a responsabilidade para si, não joga a culpa no guarda. A culpa não é do guarda que está fazendo o trabalho dele.
A culpa é sua que não prestou atenção nas leis do trânsito, né? E a pessoa de mindset de crescimento, ela vai ver o telefonema e fala, poxa, às vezes meu amigo estava ocupado, vou tentar saber o que aconteceu com o meu amigo para que eu venha falar com ele e ver o que aconteceu, né? E fica preocupado com o amigo, não xinga o amigo porque não atendeu. Ninguém está à sua mercê ao tempo inteiro, né? Hoje em dia, com esse negócio de WhatsApp, né? Deu azulzinho lá, a pessoa acha que tem que responder assim instantaneamente. Não é assim que funciona. As pessoas têm vida também, as pessoas têm os afazeres dela. Então, não é porque ela não respondeu agora naquele momento, né? E pode ser que ela nem quis responder você, de tão chato que você é. Pessoal, a gente tem que começar a ver os fracassos da vida como algo a ser aprendido, né? Os currículos da NASA, o pessoal da NASA, que é um pessoal inteligentíssimo, eles não aceitam currículo. Eles não aceitam currículo se no currículo não tiver derrotas e como você superou essa derrota, tá? Então, as derrotas fazem parte do nosso aprendizado para a gente dar o próximo passo. E a NASA sabe muito bem disso. E ela só aceita os currículos das pessoas que contam os seus fracassos e como elas fizeram para superar esses fracassos. Uma outra escola de dança, né, que eu não sei onde é, que eu não me lembro bem, mas estava lendo no livro do Mindset. As pessoas que mais se desenvolvem nessa escola de dança são as pessoas que aceitavam as críticas e aceitavam ver seus pontos fracos para melhorarem, né? Os melhores dançarinos eram aqueles que absorviam a crítica e melhoravam com aquilo, né? É claro que ninguém quer o hater, né? Existe o crítico, que vai apontar um ponto para você, e o hater, que é o chato de galocha, que também só quer, né? Precisa saber diferenciar bem esses dois aí. Então, vamos dar um exemplo de um caso de um cara que teve um grande fracasso na vida e deu a volta por cima. Esse é um jogador de futebol americano, o Jim Marshall, e estava um jogo muito televisionado, assim, um jogo importante na carreira dele, e ele pegou a bola e começou a correr para o lado oposto do campo e fez o gol, né? Vamos pôr aqui para vocês entenderem, o touchdown. Ele fez o touchdown para o lado errado, né? Passou o maior mico da TV, né? Mas ele entrou no vestiário, reconheceu o erro e conversou com ele mesmo, né? Eu vou fazer desse erro o meu aprendizado e vou fazer o melhor jogo que eu puder. E ele ajudou o time dele a vencer esse jogo. E hoje ele dá palestras falando sobre esse caso, sobre como o fracasso faz você dar a volta por cima e você aprender com aquilo, né? E você se desenvolver a partir de um erro. E tem o caso triste desse chefe de cozinha que era estrela Michelin, né? Todo mundo sabe que a estrela Michelin é só para aqueles chefes tops, né? Que tem talento até na tampa, né? E o Bernard Loiseau era um chefe... Hã? Ele era um chefe muito renomado. E aí tempos ele entrou aí na sua zona de conforto. E aí tempos depois ele recebeu algumas críticas aí nas revistas especializadas em comidas. Ele começou a receber algumas críticas. Só que em vez de ele pegar essas críticas e usar um ponto para melhorar, não, ele entrou na zona de conforto, abraçou aquele fracasso e acabou, infelizmente, se suicidando, né? Você vê o perigo de você abraçar um fracasso na vida e ficar preso naquilo, né? Para a gente começar a refletir e saber que os fracassos fazem parte da vida e servem muito para a gente se desenvolver.
Se você abraça o fracasso e cria um rótulo daquilo em você, você fica preso naquela crença e você não se desenvolve. Então todos os erros servem para a gente aprender e desenvolver. Então as pessoas de mindset fixos, né? O trauma fica permanente na cabeça daquelas pessoas. Elas não saem daquilo. Fica presa naquilo, agarra aquilo, né? Agarra naquilo e fala assim, não, aconteceu isso comigo, ai meu Deus, né? Como eu falei no começo, as pessoas de mindset fixo, elas procuram as pessoas piores para restaurar a sua autoestima, né? Então se eu estou indo mal na vida, eu vou ver quem está indo pior. Porque daí a minha autoestima fica um pouquinho melhor, né? Elas atribuem culpa às outras pessoas, culpam sempre as outras pessoas, nunca assumem a responsabilidade do erro, nunca assumem. Ficam arrumando desculpa para tudo. Sabe aquela pessoa que justifica tudo? Chegou atrasada, mas porque eu não sei o quê, porque não, porque... Assume a responsabilidade, eu cheguei atrasado, me perdoa, a próxima vez eu vou tentar melhorar. Não. Sempre arruma uma desculpa, sempre arruma uma justificativa. Pessoa que justifica muito, pessoa que está sempre justificando alguma coisa, ela tem um mindset fixo, ela tem resistência à mudança. Está presa ali naquela zona de conforto que não quer mudar, de jeito nenhum. Os outros que estão errados, ela está sempre certa. Né? Ficam ruminando problemas, né? Mascando aquele problema para ela. Pegou aquele trauma lá, pega e fica falando sobre aquilo o tempo todo, né? Os pensamentos dela só estão criando, tá deixando um rastro de cocô para trás e ela nem está percebendo, porque ela só está colhendo as merdas que pensa, tá? Isso, pessoal, eu falo para mim também, tá? É uma atenção para eu tomar também, para eu não ficar ruminando problemas também. Então, eu estou aprendendo com tudo isso também. E criam aí os rótulos negativos. E as pessoas de mindset de crescimento, elas reconhecem o erro, são completamente opostas das outras, né? Das outras pessoas de mindset fixo que tem um cadeadinho na mente, né? Elas não permitem que a situação a definam. Então, o cara lá que fez o touchdown, ele não permitiu que aquela situação definisse ele. Ele usou aquela situação para virar o jogo. Virar a situação e desenvolver com aquilo. Né? Elas agem apesar do medo e da dificuldade. Assumem a responsabilidade e aprendem com os erros e ensinam o que aprendem, né? Então, aquela pessoa que é egoísta, que fala assim, é só para mim, são as pessoas que têm o mindset fixo, né? Sabe aqueles CDF que não passa cola? Tô brincando. Quem conhece aí a fábula do coelho e da tartaruga? Eu vou contar bem de uma forma rápida, tá? Para que vocês entendam. Existia aí uma corrida entre o coelho e a tartaruga, né? E o coelho aí representa o talento na corrida, né? Que ele é muito rápido, e a tartaruga representa aí a lentidão, né? O esforço. E essa corrida, o coelho largou na frente e falou assim, eu vou dormir. E eu tô tão na frente que eu já ganhei essa corrida. E o esforço da tartaruga foi árduo. E ela, passo a passo, saindo da sua zoninha de conforto, dando um passo à frente, dando outro passo à frente, e o coelho pegou no sono e a tartaruga no final chegou. Tá? Vamos ver aí, então, dessa fábula a gente tira algumas lições das pessoas que têm um mindset fixo, né? As pessoas de mindset fixo acreditam que o talento é uma coisa nata, que a gente não precisa... A pessoa que tem talento, ela não necessita fazer esforço. Ela não precisa desenvolver. Por que um Michael Jordan, por exemplo, que eu vou dar um exemplo aí daqui a pouco nos slides, ele precisa fazer esforço? O cara já é o rei do basquete, né? Era pelo menos, né? Agora não é mais.
mas ele é o maior jogador de basquete de todos os tempos, né? E aí, o esforço é algo exclusivo das pessoas com deficiência. E não é verdade. Né? O esforço é algo muito importante. Vocês vão ver que o cara que tem mindset de crescimento, ele pensa muito no esforço. Eu vou dar uns 3 exemplos aí para vocês. É o medo de tentar e fracassar e ficar sem desculpas, né? Porque o cara de mindset, a pessoa de mindset fixa, ela tem desculpa para tudo, né? Então, se você fracassar, você não vai ter uma desculpa, né? Elas acreditam que a qualidade é imutável, a genialidade é algo nato, que a gente não pode desenvolver. E ela mata o prazer de aprender, né? É aquilo que eu falei do bebê. Se o bebê não quisesse aprender, você imagina, ele ficaria sem andar, sem falar, sem se comunicar. As pessoas de mindset de crescimento, elas pensam muito diferente. Até os gênios devem se esforçar para obter resultados. Tá? O esforço é fundamental. Então nunca desista dos seus sonhos. Não se distraia e mantenha sempre o foco. Então o Michael Jordan, pessoal, ele foi rejeitado pelo time de basquete da universidade dele. Ele foi rejeitado pela seleção universitária na época dele. E o que a mãe dele? A mãe dele chegou e falou para ele assim: vai lá e se dedique, né? Tenha disciplina. E o que ele começou a fazer? Ele começou a ir 6 horas da manhã para o treino. Treinava mais que todo mundo. Teve um jogo lá na universidade que eles perderam e o Michael Jordan, ele depois do jogo, ele ficou por horas ali treinando arremesso, né? Então o esforço valeu ele ser o melhor jogador de basquete de todos os tempos. Ele não nasceu, ele nasceu com talento, mas ele teve que lapidar esse talento com muito esforço, né? Eu estudei na pós-graduação com o Pipoca, foi um jogador de basquete da seleção brasileira dos anos 80, se não me engano. Ele jogou junto com o Oscar. Todo mundo aqui conhece o Oscar, né? E ele contava pra gente que o Oscar, ele era o cara que mais treinava. Ele acabava o treino, ele dava 1000 arremessos para treinar a mão dele, né? E não foi à toa que ele foi conhecido aí como mão santa, né? Então o esforço lapida o desenvolvimento. Talento, Michael Jordan tinha, mas se ele não desenvolvesse no esforço, ele não sairia do lugar, talvez ele nem chegasse no Chicago Bulls e nem na seleção dos Estados Unidos, tá? E ele foi o maior atleta de todos os tempos porque ele tinha talento aliado com o esforço que ele tinha. Todas as pessoas, elas nascem gostando de aprender, né? E todos os dias surgem dragões na nossa vida. A gente tem, pessoal, aqui pessoal, um exemplo que a gente sempre vai ter os nossos inimigos internos, tá? Então, ó, eu sou, assim, bom de desenho. Vamos supor que isso aqui não é aquela bolachinha do filme do Shrek. Aqui, pessoal, o sol é um sol, tá? É um sol que está batendo aqui, ó, simbolizando a luz e a verdade e as virtudes. Porém, sempre que a verdade bate na gente, ela deixa na gente uma sombra. Essa sombra aqui existe? Ou é só ausência de luz? Se a gente jogar luz aqui, essas sombras vão embora, né? E são assim os nossos inimigos internos. Eles existem na nossa cabeça. A gente idealiza ele e a gente precisa vencer os dragões internos que a gente tem. E toda situação vai surgir esses dragões. Todos os dias aparecem dragões na nossa vida que a gente tem que saber lidar. E como a gente faz para domar esses dragões? Jogando luz de conhecimento,
que o conflito vai embora. O conflito eu simbolizo como as sombras, e as sombras são os nossos inimigos internos, que todos nós temos, e cada vez mais a gente deve jogar luz para que a gente domine esses inimigos internos. Então, pessoal, agora eu vou pedir para vocês pegarem a prancheta e a gente vai começar a fazer uns planos aí. Vamos lá para a nossa dinâmica. Onde que é a luz aqui, Lê? Depois eu vou precisar apagar a luz. Aqui. Tá. Pessoal, eu quero que vocês escrevam 5 coisas que vocês não querem. Primeiro, para a gente saber o que a gente quer, é preciso saber o que a gente não quer. Então eu quero 5 coisas que vocês escrevam que não aconteça na sua vida. 5 coisas. Eu não quero namorar um bêbado. Né? A maioria aqui é mulher. Eu não quero ser obeso. Eu não quero. Escrevam aí 5 coisas que vocês não querem que aconteça. A gente vai usar de um artifício mental para que a gente vença esses medos e a gente vire a chave. Quem terminou, para já ir adiantando a dinâmica, vai riscar, vai colocar uma coluninha do outro lado, assim, ó, e vai mudar essa coisa que você não quer para a coisa que você quer. Então, você vai riscar o não quero e vai pôr o que você quer. Entendeu? Eu não quero ser obesa, eu quero ser magra, saudável. Eu não quero casar com um bêbado, eu quero casar, ou não quero, sei lá. Só estou dando exemplo, hein, pessoal? Aí, pessoal, a gente vai fazer uma dinâmica, mas antes da dinâmica, enquanto vocês vão fazendo aí, cuidado com as pessoas que te desencorajam nos seus sonhos. Essa aqui é uma frase que disseram para o Maurício de Souza. Desista, menino. Desenho não dá dinheiro nem futuro para ninguém, vai fazer outra coisa da vida. Cuidado com as pessoas que sabem do seu plano e fica colocando veneninho ali para você não realizar. Então, uma dica: não conte seus sonhos para ninguém. A não ser que para uma pessoa que você confia muito. Que pessoa para desencorajar você tem de monte. Tem chuva de gente. Chuva de gente. Chuva. Foi? Vamos preparar para a dinâmica? Não, nem fiz a primeira. Vamos lá, minha. Senhora minha. Qual que é a segunda? A segunda é riscar o que você não quer e pôr do lado na coluninha o que você quer. Inverter o não. Vamos lá, pessoal, que vocês têm que trabalhar daqui a pouco. Que horas são, Rê? 9h05. Vamos aí. A dinâmica vai durar uns 15 minutinhos, tá? Então vamos rápido. Pessoal, agora a gente vai elencar uma coisa que é prioridade, o que você mais quer dessas 5. E a gente vai trabalhar numa dinâmica chamada estratégia Disney. Né? A gente vai trabalhar a nossa imaginação, os nossos pensamentos. Na verdade, a gente vai dormir na nossa ideia, a gente vai dormir no nosso sonho, tá? Eu vou fazer com vocês um relaxamento. E antes desse relaxamento, a gente vai trabalhar aí com as nossas imaginações, tá? A gente vai visualizar como se estivesse assistindo um filme mental, tá bom? A gente vai imaginar uma coisa. Quando a gente estiver fazendo a dinâmica, a gente vai estar nessa tela aqui, ó, do sonhador.
São 3 lugares. Depois a gente vai para essa tela aqui, ó. E essa tela aqui não pode olhar para o sonhador. Essa tela aqui do planejador. Essa tela aqui você vai ter que olhar direto para uma tela do crítico. Então eu vou explicar para vocês como funciona isso. Vocês vão achar aí na sua cabeça um lugar que vocês costumam parar e sonhar bastante. Abrir a sua cabeça para o sonho. Imaginem só um lugar. Que lugar é esse? Só imaginem que a gente vai usar esse lugar na dinâmica. Tá? É legal que vocês escolham um lugar. Pode ser no seu quarto, pode ser numa praia. O lugar que vocês quiserem. A nossa mente vai para onde a gente quiser nesse momento. Tá? Importante a gente não bloquear os nossos pensamentos. A segunda tela do planejador, a gente vai ver um local que a gente costuma fazer planos. Pode ser na escrivaninha do seu quarto, no seu escritório, o lugar que vocês acharem ideal. E a gente vai uma tela mental, né, um cinema mental aí. A gente vai sair daqui, ó, mentalmente e vai para cá e vai olhar para o planejador e a gente vai para aquele lugar que você aponta o dedo para as pessoas. Qual local que você é mais crítico? Qual o local que você tem a sua crítica afiada? Todo mundo tem um local. Todo mundo tem um local. Né? Todo mundo tem esses 3 personagens dentro de si. Então, é só ver onde que você é mais sonhador, onde você é mais planejador e onde você é mais crítico. Importante, hein, pessoal? O planejador não pode olhar aqui para o sonhador, ele deve olhar para o crítico e a gente vai fazer uma conversa durante a dinâmica. Fechem os olhos. Vai dormir. Vamos dormir na ideia agora, pessoal. Vamos dormir. Vamos lá, pessoal. Eu vou tentar aumentar o meu tom de voz para que chegue aí até no final. Todo mundo está me escutando bem? Sentir que dormiu, dá uma mexidinha, porque não é para dormir. É para prestar atenção nos meus comandos, né? Para prestar atenção aí na minha voz. Então feche os olhos, respirem e vai relaxando o corpo devagar. Vocês vão agora prestar atenção nas suas pálpebras. E elas vão ficando pesadas e pesadas. Tudo está dentro do seu controle. Permita-se viver essa dinâmica sem bloqueios. Relaxem. Nada de mal vai acontecer com vocês. E esse relaxamento da sua pálpebra, ela vai passando para o seu corpo, para a cabeça, para os ombros, para os braços, de uma maneira que seus braços fiquem pesados. Isso, você está indo muito bem. Relaxem. Esse relaxamento vai passando para suas pernas, pés. E à medida que eu for estalando os meus dedos, vocês vão relaxando cada vez mais e mais. 10 vezes mais. 100 vezes mais. Relaxem 1000 vezes mais. Relaxem 1 milhão de vezes mais. Bem relaxados. Permita-se viver essa dinâmica solto, mole e relaxados. Isso. E agora a gente vai focando a nossa cena no nosso sonhador.
A gente vai entrando na cena, vai visualizando essa cena do sonhador, vai sentindo a temperatura do local. Se você está num local calmo, se você está num local que tenha mais pessoas, vai sentindo, visualizando e percebendo esse local. E você vai se permitir sonhar agora com aquilo que você quer que aconteça na sua vida. A gente vai permitindo que o nosso sonho aconteça como se fosse agora, no momento presente. E aí você vai sentindo as sensações no seu corpo. Isso. Como está a temperatura do seu corpo, realizando aquilo que você mais quer. Sinta, ouça, permita-se. Sem bloqueios, pessoal. Nesse momento, a sua mente pode chegar onde você pode sonhar. Esse momento não existe bloqueios. A sua mente alcança aquilo que sonha. E a gente está, no momento, vivenciando aquilo. Visualizem, sinta e perceba você alcançando aquele objetivo, a alegria que vocês sentem. O que as pessoas falam para você nesse momento? O que as pessoas estão observando em você? Quais são suas atitudes? Quais são seus comportamentos depois de ter alcançado aquilo que realmente desejam? E veja como isso é bom na sua vida. Sinta que vocês merecem. Sinta que vocês merecem aquilo que sonham. Sintam toda a alegria e visualizem. E agora, pessoal, nós vamos mudar de tela um pouquinho. Mantendo os olhos fechados, a gente vai para aquele local em que a gente planeja. Sentado, peguem uma folha de papel e comecem a pensar nas atitudes que vocês teriam para alcançar aquele sonho. Coloquem prazos, coloquem tudo dentro das suas atitudes. O que vocês fariam para conquistar aquilo que realmente desejam? Quais seriam as suas atitudes? Visualizem e planejem. E digam para vocês mesmos quais serão as suas atitudes, coloquem o prazo para que isso aconteça. Coloquem uma data realista para que isso aconteça. Porque os sonhos só se tornam realidades depois que a gente toma as atitudes para que aquilo aconteça. Se a gente não sai da nossa zona de conforto, nada acontece. Planejem o sonho de vocês com as atitudes e coloquem data para isso. Isso. E agora, como se fosse um fantasminha, o planejador sai um pouquinho de si e vai para a tela do crítico, olhando lá para o planejador. E agora, vocês críticos, olhando lá para o planejador, vão duvidar do planejador. Conversem com ele de uma forma duvidosa. O crítico está apontando o dedo para o planejador, dizendo que ele não consegue.
dizendo que ele não é capaz, dizendo que ele não vai conseguir alcançar porque ele não tem atitude para isso. E eu quero que, nesse momento, vocês voltem para a tela do planejador e olhem nos olhos do crítico. E digam para eles que você está 100% apto a fazer aquilo que é necessário para alcançar os seus sonhos. Olhando e falando para ele com convicção. E quando vocês sentirem que o crítico confia em vocês, vocês estão domando um inimigo interno muito importante, o inimigo sabotador das suas ideias. E agora, pessoal, nós vamos sair dessa tela e voltar para a nossa tela dos sonhos. Vamos fazer uma ponte para o futuro. Vocês estão agora vivenciando o sonho de vocês com todas as atitudes que vocês fizeram acontecer. E agora esse sonho se tornou realidade na vida de vocês. Aconteceu. Sintam tudo o que tem que sentir, ouçam tudo o que tem que ouvir. Vejam tudo o que tenha que ver. Aconteceu. Respirando lenta e profundamente, com esse sentimento, ao seu tempo, vocês podem abrir os olhos no tempo de vocês. Salva de palmas para vocês, pessoal. Tem mais uma coisa ainda. Mais uma coisa, pessoal. Última coisa. Vocês vão fazer um termo de compromisso com vocês mesmos. Vão colocar data. E esse termo de compromisso, vocês colocam data, assinam e deixam no lugar visível para vocês, não para os outros. Os outros não importam. Deixam num lugar visível para vocês. Façam um termo de compromisso de vocês com vocês mesmos. Assinem e coloquem data para que esse sonho se realize. E para que esse sonho sempre esteja aí no seu subconsciente, para que vocês tomem as atitudes para que isso aconteça. Fizeram? Assinaram? Salva de palmas de novo para vocês. E muito obrigado pela atenção e pelo desempenho de vocês aí para aprenderem a ter um mindset de crescimento, assim como eu aprendi muito nesse dia. Espero que pelo menos uma pessoa saia diferente aqui hoje, tá? Bom dia para todo mundo.